E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade, trazendo mais um vídeo sobre o Unabomber, o Ted Kaczynski. Eu fiz um shorts ontem contando brevemente sobre a morte dele. Ele morreu ontem na prisão aos 81 anos de idade e ele é conhecido por ser talvez um dos mais famosos serial killers barra assassinos dos Estados Unidos. Durante quase 20 anos, né, lá pelos mais ou menos entre os anos, acho que 70 e 90, ele aterrorizou os Estados Unidos com uma série de bombeamentos. Ele plantou bombas em universidades, numa empresa, num avião. Nessa do avião não chegou a explodir, mas ele ficou mais famoso por enviar, através do correio, uma série de bombas que ele mesmo montava, bombas caseiras, que ele enviava para pessoas que ele achava que representavam o problema que ele via na sociedade. E, cara, imagina o terror de você saber que tem um cara nos Estados Unidos, no país que você vive, mandando bombas para lugares aleatórios, aparentemente aleatórios do país, e essas encomendas sem nada demais, né, visualmente, feriam e até chegaram a matar pessoas comuns, né, empresários, professores e tudo mais. Imagina o terror que é viver o seu dia a dia e receber encomendas normais depois de saber isso, né. Esse foi o maior fator dele ter ficado famoso, né, dele ser um serial killer. Ele chegou a matar 3 pessoas e ferir várias outras, mas um dos aspectos mais interessantes dele é que ele era um gênio, além de um assassino. Ele tinha um QI altíssimo, nível QI realmente de um gênio, nível de um Einstein da vida. Ele se formou em Harvard, inclusive ele entrou na universidade 2 anos antes do que... Ele se formou 2 anos mais cedo, né? Então ele basicamente entrou em Harvard sendo um adolescente, o que já é uma coisa muito fora do comum. Mas desde a infância ele já era um adolescente barra criança meio esquisita. Durante Harvard ele foi vítima mesmo de um daqueles experimentos que a CIA fazia de pesquisas da mente, pesquisa de usos de psicologia, drogas e coisas assim, como para testar os efeitos do cérebro humano, os limites do cérebro humano e tudo mais. Então ele foi, isso é fato, isso é documentado, ele foi uma das vítimas de experimentos secretos do governo americano. Mas, mesmo assim, ele se formou na universidade, ele se formou na universidade, mas com o tempo ele acabou se isolando da sociedade. Ele via que a revolução industrial era um problema na sociedade, a tecnologia era um problema na sociedade, ela fazia com que o sistema, né, aprisionasse a população através do uso da tecnologia, do uso da modernidade, e que cada dia mais a humanidade se afastava da natureza, tanto as florestas e coisas assim, quanto a própria natureza humana. E ele via um futuro, ele previa um futuro que as pessoas fossem cada vez mais controladas, mais dependentes de tecnologia, mais viciadas e coisas assim. E por conta disso ele se isolou dessa mesma sociedade. Ele montou uma cabana de madeira no meio da floresta, num terreno que acho que tinha sido deixado pelo pai dele. E é isso, ele literalmente se isolou, viveu de plantar, colher, caçar, fazia uma ou outra coisinha, tipo, um pouco dessas sobras da produção dele, ele levava na cidade pra vender, ganhar um trocado. Ele tinha alguns contatos numa cidade perto, mas mesmo assim, era aquelas cidades americanas, tipo, minúsculas no meio do nada, sabe? Então ele realmente se isolou praticamente o máximo que um ser humano consegue se isolar. Isso nos anos 70, 80, 90... Mas nessa cabana, além de tudo isso que eu falei que ele fazia, ele também montava bombas caseiras, que ele pegava, montava, embalava e enviava para pessoas que, de novo, ele sentia que representavam esse exato problema da tecnologia. Então, grandes empresários, pessoas envolvidas com tecnologia, universidades, aviação, tudo isso. Tudo que representasse um progresso moderno que ao mesmo tempo também representasse algum tipo de aprisionamento da população. Por conta dessas visões que ele tinha do futuro, e lembrando que isso foi tipo décadas atrás, a tecnologia tava tecnologias como a gente vê, né? Então, tipo, celulares, TV, coisas assim, ainda eram versões muito relativamente básicas, então celulares não eram comuns, a televisão já era uma coisa popular, mas ainda não se vivia numa sociedade que vivia
todo o tempo colado em telas, como a gente vê hoje. Mas ele previu exatamente, não exatamente, mas ele previu muito do futuro, que na época era o futuro, mas que hoje é o nosso presente. Então, pessoas que são basicamente escravas da tecnologia, de certo modo. É debatível se a sociedade hoje em dia é exatamente assim ou não, mas é fato que cada vez mais a tecnologia avança a passos gigantescos e cada vez mais a dependência tecnológica é muito alta. É só pensar que, cara, por exemplo, um exemplo extremamente bobo. Eu não sei me locomover de carro na cidade sem usar o Waze. Tipo, lógico, para os caminhos que eu já conheço, beleza. Mas se eu vou para um lugar novo, eu não saberia ir sem o Waze. E a maioria das pessoas é assim também. Não tem mais aquela coisa de ter um livro que você vê onde que é os bairros e pedindo informação para as pessoas na rua. Tipo, você entra no seu carro, liga o Waze e vai. E segue cegamente o que tiver falando no Waze. Inclusive aquelas rotas meio malucas que dá umas voltas para chegar no mesmo lugar e tal. Mas é isso, é meio que isso que ele queria dizer, só que de uma forma muito maior. Então, por exemplo, dependência de likes e rede social. Ele não previu exatamente a rede social, mas o efeito que a rede social causa na humanidade é uma coisa que ele sim previa. Ele escreveu o manifesto Unabomber, né, que na verdade tem o nome de... deixa eu pegar aqui que eu tenho o livro. A Sociedade Industrial e Seu Futuro. Então é realmente um livro no formato de um manifesto acadêmico, porque, de novo, ele é um acadêmico, ele era um cara formado em Harvard, então ele já era formado numa das, talvez a mais prestigiosa universidade do mundo, ou uma das mais, e mesmo lá ele já era muito acima da média. De novo, imagina você ter um serial killer que tinha o QI de um Einstein. Cara, isso é um bagulho bizarro, é um negócio muito fora da casinha. Mas então ele montou um manifesto que realmente tinha a base acadêmica de um cara extremamente inteligente e estudado. É um cara que escrevia bem, falava bem, entendia a sociedade em certos aspectos. O problema é que ele era um terrorista, ele era um criminoso. E os crimes que ele cometeu mancharam toda e qualquer possibilidade dele, qualquer possibilidade da teoria dele ser vista de uma forma séria. Então imagina que ele escreveu um documento que tem sim bases muito sólidas e faz muito sentido, e muitas pessoas discutem de verdade o manifesto dele, só que tudo isso, todo esse conteúdo que ele criou, toda essa base, esse estudo teórico e essa discussão que ele levantou foi absolutamente manchado pelas ações criminosas que ele fez. É aquela coisa, a pena ela é mais forte do que a espada. Só que ele escolheu, em certos aspectos, a espada e destruiu muito do trabalho dele. Se você quer ser levado a sério, via de regra não é com violência que você vai conseguir isso, tá ligado? Mas eu acho que dificilmente você tem na história um serial killer com fãs que genuinamente buscam entender as ideias por trás do que foi feito, do que motivou essa pessoa a fazer o que ela fez. Porque é muito comum ter pessoas vidradas na temática serial killer, mas via de regra, serial killers são só pessoas doentes com nada a dizer de verdade, sabe? Mas o Kaczynski era uma coisa muito fora da curva. De novo, imagina que você tem um serial killer mais inteligente do que quase toda a sociedade e que escreveu textos basicamente previram os rumos que a sociedade iam tomar. Então era um cara com uma visão muito à frente do tempo. Mas era um cara perturbado, problemático e que sofreu traumas e violências muito graves, que só pioraram a situação dele e obrigaram não, mas fizeram ele se isolar da sociedade. Por isso que ao mesmo tempo que ele falou coisas que faziam muito sentido e argumentou sobre um futuro que em partes veio a existir, a gente não pode passar pano pro que ele fez, pra quem ele era. A gente não deve idolatrar pessoas assim, porque tem gente na internet que idolatra, como sempre tem pra idolatrar qualquer tipo de assassino, genocídio e tal. Mas você tem um cara... Mas ele fez uma coisa que é extremamente rara na humanidade. Ele foi um extremista que seguiu o que ele acreditava. A maioria dos extremistas é hipócrita. A maioria dos extremistas fala coisas que eles não querem seguir
monta mundos que eles não querem, no qual eles não querem viver, falam coisas, mas fazem coisas opostas. Isso é a coisa mais comum dos extremistas. Coisa mais rara que tem um extremista que segue ao pé da letra o que ele fala. E talvez uma das coisas mais interessantes do Kaczynski é justamente isso. Que ele pregava uma sociedade que virava as costas para a tecnologia e para a Revolução Industrial e voltava a ter um contato com a natureza do mundo e com a própria natureza humana. E foi isso que ele fez à risca. Ele se isolou da sociedade moderna e tecnológica e voltou a viver da forma mais natural que fosse possível, que fosse humanamente possível. Então é muito curioso, é muito interessante ver isso. Mas, de novo, nada do que ele fez ou falou justifica ou faz merecer glórias frente aos atos terríveis que ele cometeu. Mas é isso. Ele é um cara extremamente interessante na humanidade, talvez um dos seres humanos mais interessantes que já viveu. E tem uma série sobre ele na Netflix, é uma chamada Manhunt Unabomber. É curta, é uma série bem curtinha, não é enrolada, não é arrastada, é muito bem feita, ela tem uma pegada quase Mindhunter, então é uma série que super vale a pena. Lógico que ela tem certos floreios, ela não é um documentário, mas ela traz tudo que você precisa saber pra entender o que causou essa história toda. Fica aí minha recomendação, eu já assisti essa série umas 2, 3 vezes e gosto muito, mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal que me ajuda muito. Valeu!